Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos e hoje teremos mais uma aula de geografia. Pega caneta e papel e vem comigo. Vamos lá? Hoje estudaremos as tecnologias modernas aplicadas à análise do espaço geográfico. Hoje o mundo é bastante moderno, caracterizado pelo uso de muitas tecnologias, e a geografia ela não ficou de fora desse processo. Então, as tecnologias elas são muito utilizadas para a análise e o estudo do espaço geográfico. E é isso que nós estudaremos nessa nossa primeira aula sobre as tecnologias modernas aplicadas ao espaço geográfico, análise do espaço geográfico. Na aula de hoje estudaremos os seguintes tópicos: diferentes olhares sobre o mundo, as diferentes formas de se enxergar o mundo, o sensoriamento remoto, os tipos de sensores e os usos, as utilidades do sensoriamento remoto. Não entendeu nada? Mas vai entender. Então vem comigo. Diferentes olhares sobre o mundo. O avanço tecnológico aperfeiçoou o conhecimento e o maior detalhamento do espaço. Então, à medida que as tecnologias avançaram, os estudos da superfície terrestre também foram aperfeiçoados, se tornaram cada vez melhores. Conseguiu-se entender melhor sobre o espaço, compreender o que não se compreendia anteriormente. As novas tecnologias da informação, como o uso de satélites de computação, as telecomunicações, têm possibilitado a utilização de novas técnicas de coleta e processamento de dados do espaço. Então, as técnicas de se coletar informações sobre o espaço, de se analisar, armazenar essas informações, essas técnicas elas estão cada vez mais aperfeiçoadas. Desenvolve-se, então, um ramo do conhecimento chamado de geotecnologia, que são o conjunto de técnicas e processos que visam estudar os espaços terrestres, sejam naturais ou antropizados. E aqui é importante destacar esse ponto bem aqui. Os espaços eles podem ser classificados como naturais ou antropizados. Os espaços naturais são aqueles que não sofreram uma intervenção direta do ser humano, uma ação direta do ser humano. Esses são espaços naturais. Os espaços antropizados são aqueles que foram modificados pela ação humana. Então, essas técnicas, a geotecnologia são esse conjunto de técnicas que visam estudar os diversos espaços terrestres, buscando atender às necessidades de coleta, organização e análise dos dados localizados no espaço geográfico. Então, as geotecnologias, o uso das tecnologias para analisar o espaço, tem uma finalidade. Não se usa essas tecnologias que eu vou falar no decorrer da aula apenas porque se quer usar ou porque se acha bonitinho. Não, tem uma finalidade. Mas qual finalidade, professor? Qual utilidade disso? A finalidade é coleta, organização e análise dos dados. Esses dados precisam ser coletados, armazenados e também analisados. E depois de se fazer isso aí, se pode tomar algumas decisões sobre o espaço, sobre o planejamento do espaço, como nós vamos nos comportar e agir sobre o espaço. Mas para agir, primeiro precisa estudar. Isso se aplica a tudo na vida. Você não pode tomar uma decisão sobre a sua vida sem fazer uma análise anterior. Então, para nós agirmos sobre o espaço, transformando, melhorando o espaço, ele precisa primeiro ser estudado. Então, para isso servem essas geotecnologias, que são as tecnologias modernas aplicadas à análise do espaço geográfico. Ok? Vamos avançar. Atualmente, as imagens elas são captadas por sensores acoplados aos satélites artificiais, que giram em torno do planeta. Depois, são transmitidas para uma estação rastreadora na Terra.
os dados são coletados hoje com grande precisão. Então, existem equipamentos chamados de sensores que são acoplados em satélites e isso possibilita a produção de imagens sobre o espaço. Vamos entender melhor isso. A primeira tecnologia moderna aplicada à análise do espaço, quando eu falo de primeira, eu não estou dizendo que foi a primeira que surgiu, mas é a primeira que nós estudaremos hoje, é a tecnologia do sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto consiste em um conjunto de técnicas de captação e registro de imagens à distância, por meio de diferentes sensores. Então, um conjunto de técnicas de captação de imagens à distância. Então, não precisa você estar lá no local exatamente para captar essa imagem do espaço. Essa imagem ela é captada à distância, normalmente do espaço, de uma região de elevada altitude. E ela é captada por meio de sensores. Um sensor, essa imagem do espaço é captada por meio de sensores. O sensor é um dispositivo que capta um estímulo físico ou químico e em seguida dá uma resposta. Esses estímulos podem ser a luz, o calor, a umidade, o movimento, a pressão. Então, o sensor é um equipamento que ele precisa de um estímulo. Por exemplo, a luz. Ele precisa de uma luz ser emitida para ele poder captar essa claridade e depois, a partir dessa claridade, dessa iluminação, ser produzida a imagem. Então, vocês não conseguiriam me olhar nesse momento se não houvesse iluminação nesse estúdio. Então, as imagens que são produzidas do espaço, elas precisam de uma luz, de uma fonte de luz. Então, a luz é o estímulo que os sensores utilizam para captar uma imagem. E depois de captada essa imagem, os sensores dão uma resposta. Eles podem ser estimulados não só pela luz, mas pelo calor, pela umidade, pelo movimento. Então, são diversos tipos de estímulos que impulsionam o sensor, que fazem com que ele dê uma resposta. Os tipos de sensores. Os sensores podem ser passivos ou ativos. Um sensor é considerado passivo quando ele só recebe a radiação, a energia, como as máquinas fotográficas e imagiadores que existem na maioria dos satélites. Então, o sensor passivo, ele só recebe a energia, ele não emite energia, ele não emite radiação, ele só recebe a energia e depois dá uma resposta. É considerado ativo quando ele emite energia e recebe de volta, como o radar. Então, aqui eu coloquei duas imagens de sensor passivo e sensor ativo. Normalmente, os sensores passivos, eles captam a energia solar que é refletida a partir do solo. Então, o sol ilumina a superfície, essa energia é refletida pelo solo e o sensor vai captar essa energia. A partir da captação dessa energia, será produzida a imagem do espaço, mas utilizando uma fonte de energia natural. O sensor ativo, ele emite uma fonte de energia, essa energia é refletida pela superfície terrestre e o sensor vai captar essa energia que foi refletida, que ele mesmo emitiu. A vantagem dos sensores ativos é que o tempo não precisa estar limpo. Aqui o tempo precisa estar limpo, precisa estar bem iluminado, não pode estar um dia nublado ou à noite. Então, os sensores passivos eles têm grande dificuldade se o tempo não estiver limpo. Os sensores ativos não, porque eles emitem a fonte de energia e eles captam de volta essa energia refletida. Então, aqui eu coloquei um exemplo de sensor passivo. A energia solar ilumina a superfície terrestre. Essa energia ela vai ser refletida de diversas formas pela superfície. As áreas descobertas, sem vegetação, elas vão refletir mais essa energia solar. As áreas com vegetação vão refletir menos. E com isso, a partir dessa energia refletida, os sensores vão captar essa energia e depois será produzida uma imagem da superfície terrestre.
Depois será mandada essas informações para uma estação de recepção, depois será produzida a imagem sobre a superfície, ok? Um exemplo aqui de sensor ativo é o radar. O radar é um dispositivo que permite detectar objetos a longas distâncias através de ondas eletromagnéticas. Eles enviam um sinal, depois eles captam esse sinal que voltou e assim eles calculam, os radares, eles calculam a distância em que o objeto está ou a sua velocidade. Seu desenvolvimento permitiu superar o problema relativo à necessidade de se ter um tempo claro, porque são sensores ativos. Eles emitem a fonte de energia e eles captam aquela energia que eles mesmos emitiram. Então, ele dispensa a necessidade de ter um tempo claro, sem nuvens ou sobre áreas de florestas. O controle do tráfego aéreo, deslocamento dos aviões, usa radares para rastrear aviões tanto no solo como no ar, e na hora de orientar os pilotos para que façam pousos suaves. Veja que essas geotecnologias, elas têm uma grande importância. Um exemplo, orientar o tráfego dos aviões. Servem também, ele é muito utilizado para o monitoramento de áreas de florestas, para observar, para captar as imagens das áreas de florestas. A polícia utiliza com o objetivo de detectar a velocidade dos automóveis. Isso aqui os motoristas não gostam muito, porque os radares eles são utilizados para captar a velocidade dos automóveis. Então, se uma pessoa trafega em alta velocidade e tem um radar ali naquela via, será captada a velocidade que a pessoa estava trafegando e se a velocidade estava acima do permitido, os radares vão detectar isso. E aí a multa chega na casa do cidadão. Bem ruim, né? Então é melhor não ultrapassar o limite de velocidade. A NASA utiliza para mapear a Terra e outros planetas, para rastrear satélites e fragmentos espaciais. Então, para a análise do espaço, para captar imagens sobre o espaço, os radares também são muito importantes. Os militares, por sua vez, usam os radares para detectar os inimigos e guiar suas armas até os alvos. Então, para atingir determinados alvos durante as guerras, os radares também são utilizados. Os meteorologistas usam para rastrear tempestades, furacões e tornados. Até o dispositivo que faz as portas das lojas abrirem automaticamente é um tipo de radar. Então, os radares eles fazem parte do nosso dia a dia. No caso dos radares, eles emitem uma onda eletromagnética. Essa onda ela é refletida, ela é captada novamente pelo radar e ele vai dar uma resposta. O radar é uma ferramenta indispensável na preservação ao desmatamento, no apoio à previsão de safras agrícolas com dados de deficiência hídrica. Então, aqui eu tenho uma imagem produzida a partir da tecnologia de sensoriamento remoto. Foram utilizados radares. As áreas em tons de verde são as áreas com bastante cobertura vegetal. As áreas nesse tom um pouco mais de rosa ou avermelhado são as áreas em que a cobertura vegetal ela foi retirada. Então, a partir dessas imagens de satélites produzidas a partir de radares, nós podemos monitorar essa área. É possível também até perceber, analisar, observar, constatar as deficiências hídricas no solo, as áreas em que há menor quantidade de água, as áreas em que há uma maior quantidade de água. Então, tudo isso é possível se analisar a partir dessas geotecnologias. Os usos do sensoriamento remoto. Então, eu vou trazer agora para vocês alguns outros exemplos em que o sensoriamento ele pode ser utilizado para registrar a sequência de eventos ao longo do tempo, para monitorar os furacões. Então, aqui nós temos uma imagem da NASA, uma imagem de um furacão, obtida a partir dessa tecnologia que é o sensoriamento remoto. Por meio dessa tecnologia, se pode monitorar o deslocamento dos furacões,
Analisando-se isso, pode-se informar as pessoas, os moradores das cidades onde onde o furacão chegará, e as pessoas podem tomar os devidos cuidados. Então, a vida das pessoas pode ser preservada a partir do uso dessas tecnologias modernas, que monitoram o deslocamento dos furacões. Vejam como foi importante esse desenvolvimento tecnológico. Vejam como ele é importante para o nosso dia a dia. Quantas vidas não já foram preservadas a partir do uso dessas tecnologias? Um outro exemplo é que o sensoriamento remoto ele pode ser utilizado para produzir imagens do solo urbano, do solo das grandes cidades. Vejam essa imagem aqui de uma área altamente urbanizada, com pouquíssima cobertura vegetal, com uma grande quantidade de construções. Então, é uma área bastante antropizada, que sofreu bastante com a ação do ser humano. E essas imagens de satélites podem ajudar no planejamento da infraestrutura, no planejamento das cidades. Por exemplo, essa área aqui está bastante ocupada por residências, então seria mais adequado nós colocarmos mais vegetação ou evitarmos a expansão para essas outras áreas, preservar determinadas regiões, planejar dessa forma ou daquela outra forma. Então, com uma imagem de cima, com uma imagem de satélite, é possível planejar melhor o espaço. Observar também a questão da densidade populacional. Com as imagens de satélites, nós podemos ver quais são as áreas em que há uma maior quantidade de população, pela quantidade de casas, residências em que há, as áreas em que há uma maior concentração de empreendimentos, como prédios, e assim por diante. Avaliar os riscos ambientais, tudo isso pode ser analisado a partir dessas imagens produzidas pela tecnologia do sensoriamento remoto. Quanto ao uso do solo rural, gera conhecimentos para estimar a área plantada e a produtividade de diversas culturas. Então, com as imagens de satélites, nós podemos observar a quantidade de áreas plantadas em um determinado território, se todas as áreas, quais são as áreas em que há plantação, quais são as áreas em que há cobertura natural, quais foram as áreas que já foram desmatadas. Serve para melhorar o manejo de culturas pelo uso de mapas de solo e de relevo. Então, mapas de solo e de relevo podem ser produzidos a partir dessas imagens de satélites. E com isso, se vai planejar um plantio a partir da qualidade daquele solo ou a partir daquele relevo. Então, é muito útil para as práticas agrícolas e pecuaristas. Contribuir para a estimativa e previsão da safra, com os dados de deficiência hídrica. Com essas imagens de satélite, se pode observar as áreas em que há uma maior disponibilidade de água e as áreas em que há uma deficiência hídrica, menos água. Então, se tem uma menor disponibilidade de água, muito provavelmente a safra ela não será uma safra muito boa, a colheita não será muito boa. Então, os agricultores já vão se planejar para a safra, a partir das imagens que foram produzidas. Aqui nós temos a imagem de um solo rural, de uma área rural, em que há diversas áreas desse território maior, em que há o plantio, e outras áreas em que houve o desmatamento. Essas áreas aqui mais claras são áreas em que houve o desmatamento, a retirada da vegetação, a retirada da cobertura natural. E também se pode observar áreas em que há o plantio de diversas culturas. Então, o solo rural ele pode ser estudado também a partir dessas imagens de satélites. E isso é possível porque o solo ele vai refletir de forma diversa as quantidades de luz, certo?
Com isso, pessoal, encerramos mais uma aula de geografia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.